E aí, o filme da Liga da Justiça é bom ou não é? Show! E no dia 15 de novembro de 2017 estreia finalmente um dos filmes mais aguardados e temidos de herói do ano de 2017, Liga da Justiça. O filme é dirigido por Zack Snyder com uma co-direção de Joss Whedon. Para quem não conhece Joss Whedon, ele foi o diretor dos dois primeiros Vingadores. E por que ele entrou nesse projeto da Liga da Justiça? O diretor Zack Snyder ele teve alguns problemas familiares e isso fez ele se afastar da produção do filme e a Warner e DC chamar Joss Whedon para dirigir o filme. Isso soou meio que preocupante, já que isso meio que poderia fazer com que o filme parecesse uma coisa e depois parecesse outra coisa, enfim, um atrito de tons. Mas, entretanto, eu pessoalmente não consegui perceber, essa parte aqui é o Zack Snyder e essa parte aqui é o Joss Whedon. Não consegui achar essas diferenças de tom. O filme tem uma linha fiel e isso não acabou prejudicando. Claro que a gente vê muitas das marcas do diretor Zack Snyder, como os slow motions aí que ele faz a balde, já que ele tem o personagem do Flash. Também um pouco dos slow motions que já tinha sido utilizado no filme da Mulher Maravilha, também são colocados aqui no filme da Liga da Justiça. E alguns closes um pouco estranhos aí na parte traseira aí da Mulher Maravilha, já que o Zack Snyder tem um pouco desse negócio meio fetichista, sabe? Mas e aí, o filme é bom? Bem, a minha impressão é que ele é um bom entretenimento sim, o filme. E tive a impressão que finalmente a DC tá acertando os trilhos aí do que eles querem fazer de filmes. Então eu digo aqui o seguinte pra vocês: Liga da Justiça é o melhor filme da Marvel com personagens da DC. E por que eu tô dizendo isso? É porque o filme, como a gente pôde ver toda na sua campanha publicitária, ele simplesmente largou aquele tom sombrio, né, do Batman vs Superman, aquele tom megalomaníaco, querer dar um peso dramático, filosófico para os heróis, né? O filme abandona totalmente isso. A gente vê esse padrão, né, essa corrente do que a DC quer nos filmes dela, a partir da Mulher Maravilha, né, que fez um grande sucesso de bilheteria e de crítica. Então, a gente vê esse lado cômico a florescer, apesar de ter algumas partes da fotografia um pouco cinzenta o filme, a gente também vai ter alguns tons alaranjados em algumas cenas, o Superman também vai estar mais colorido, certo? Então o filme abraça um pouco dessa felicidade. E o que é bom? Quer dizer, por um lado é bom e por um lado é ruim. Os filmes da Marvel puxam para esse lado cômico e o que é bom? Faz sucesso e dá certo. E pelo lado ruim é que a gente perde um pouco também de originalidade nos filmes da DC, que é uma pena. E a história do filme é interessante. Se você já acompanha os filmes de heróis, o filme não é nada original. Tudo que você já viu nessas reuniões de heróis, Vingadores 1, Vingadores 2 ou Guerra Civil, você vai ver os padrões se repetindo aí no filme da Liga da Justiça. O recrutamento, o confronto entre os próprios heróis, né, por causa de questões ideológicas, e a união para enfrentar o mal maior. Mas qual a diferença? Justamente por estar utilizando personagens da DC, que era uma coisa muito aguardada, certo? E como é que ficou o ritmo do filme? Bem, a gente já meio que está acostumado que hoje em dia, principalmente esses filmes de heróis, eles têm um timing bastante acelerado, certo? E como nesse caso do filme da Liga da Justiça, 3 dos integrantes do filme da Liga da Justiça estão sendo apresentados justamente nesse filme, que é o Cyborg, o Flash e o Aquaman. Então, devido a esse ritmo acelerado, a gente meio que não tem um desenvolvimento muito grande, só coisas bastante pontuais, como se fosse uma degustação que vai preparar terreno para os filmes solos respectivos, tanto do Aquaman quanto do Flash. O Flash, o alívio cômico, ele consegue fazer as pessoas rirem, e o Jason Momoa, o carisma dele mostra aquele tom bad boy do Aquaman, certo? E dá certo, visualmente dá certo. Mas quem carrega de fato o filme é a Gal Gadot, né? Nessa personagem da Mulher Maravilha. Em segundo plano, o Ben Affleck no Batman. E em terceiro plano, o Superman, né? Que finalmente é exaltado nesse filme, né? No seu retorno. Isso não é spoiler, que ele vai voltar, né? É óbvio. Quanto ao vilão, ele é... A gente até agora não teve vilões icônicos aí nesses filmes de super-heróis. Também ele é bem genérico, parece um videogame
ficou bem até parecido o estilo do vilão da Mulher Maravilha, sabe? Daquele final. Enfim, ele não tem muito objetivo, né? É bem raso. E ele tá ali pra justamente fazer com que a Liga da Justiça apareça, né? Os personagens se juntem e o filme acontecer. Mas então, apesar de eu ter mencionado que o filme não tem nada de inédito ou inovador, o que faz valer a pena você ir no cinema assistir esse filme? O mais importante que eu vou dizer pra vocês é que o grupo, sim, tem química. Os heróis ali funcionam. Eles têm credibilidade. Você acredita que o Flash ali é o Flash, ele é um bom ator, a Mulher Maravilha já se provou, o Ben Affleck também. E o Superman, finalmente a gente vê um Superman de fato, que a gente estava esperando ver. Então esse casting de elenco aí, ter química, faz ser justamente esse filme ser um bom entretenimento. Não que vá perdurar aí muito assim pela frente assim, mas sim, é um bom entretenimento esse filme. O filme abraça justamente seu lado canastrão, ele não se leva muito a sério. E por isso ele fica um pouco mais leve. É um filme muito fácil de se gostar. Então vale muito a pena ir no cinema ver essa união, né, desses heróis. Já que se você já era fã, né, do desenho, da Liga da Justiça, ou dos quadrinhos, dos próprios heróis, então vale a pena porque sim, é uma coisa marcante ver pela primeira vez esses heróis da DC todos unidos. E repetindo, é um bom entretenimento. Vá ver com seus amigos, namoradas, sei lá, come aquela pipoca, grita no filme lá nas horas boas e tal. Porque eu acho que cinema é isso também, entretenimento, diversão. Então se você gostou dessa minha impressão, curte o vídeo, compartilha aí. Se algum amigo de vocês estiver em dúvida se vai assistir o filme ou não, compartilha esse vídeo aqui com ele, marca ele, sei lá, mostra aí. Você que sabe. E se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, então se inscreve aqui embaixo, né? Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho aí para você receber a notificação quando a gente lança um vídeo novo, né? Vai aparecer a notificação no seu celular. Siga as nossas redes sociais e até a próxima.